Bom, nesse vídeo agora, a gente vai começar a ver como responder a essa pergunta, quais as melhores traduções para o português. A gente vai ver que tem muitas traduções boas, mas como escolher? Então, a gente vai começar o vídeo, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, que é esse daqui, e depois vamos fazer uma segunda parte. A primeira parte são as edições da Bíblia no Brasil. Só então é que depois eu vou falar de quais são as minhas preferências, né? Para as duas coisas, é importante saber que alguns aspectos podem influenciar nas traduções da Bíblia. A questão das fontes utilizadas, quais são os documentos das línguas originais, nas línguas antigas, que estão sendo traduzidas, ou de que línguas as escrituras estão sendo traduzidas para uma língua moderna, português. A outra coisa é a época em que essa tradução é feita, né? A época, o contexto histórico, o contexto eclesiástico, enfim, qual é o momento em que a tradução é feita, porque a própria língua, ela muda. O português não é uma língua estática, nenhuma língua é. Então, compreender essas mudanças, a gente vai ver que isso é importante também. E, e também pode afetar a decisão que a gente quer ter sobre a tradução que a gente vai preferir. E o estilo da tradução adotado, a gente vai ver mais sobre isso, mas a gente tem traduções que são mais literais às línguas originais, traduções que são mais adaptadas à compreensão corrente do português contemporâneo, e até outras que chegam até a ser paráfrases, né, do que está nos originais. A gente vai ver um pouquinho disso nesses dois vídeos e também o próprio cuidado com a própria linguagem, o modo como a linguagem, como o português, uma vez que está sendo traduzido para o português, está sendo tratado com a questão do português mais erudito, um português mais popular, um português de uma época, de outra época. Essas são coisas que afetam, que a gente pode conhecer para entender melhor como responder a essa pergunta de quais as melhores traduções da Bíblia para o português. Bem, para entender isso, né, primeiro vamos ver então as fontes utilizadas, a época, o estilo adotado. Vamos ver então primeiro as fontes, né? Aqui nessas imagens nós temos alguns documentos antigos, né? O Codex Alepo, que é um escrito medieval do século X e que ele traduz, e que ele, na verdade, ele não traduz, ele tem a sistematização do texto hebraico com as vogais, né? O hebraico antigo não tinha as vogais, eles foram sistematizando, a gente já viu isso em outros vídeos. Então, tem o texto com as vogais, né? É um texto bíblico dos mais antigos, dos mais completos que a gente tem, né, para fazer a tradução do Antigo Testamento do hebraico. O outro texto muito usado é o chamado texto Receptus, que foi sistematizado, a primeira edição desse texto, que é o grego, só o Novo Testamento em grego, é de 1516, né? A gente vai ver que ele é um texto muito usado, mas em 1516 ainda não se conheciam muitos manuscritos antigos, como a gente vai ver assim. E tem também um outro texto, que é o texto o Codex Amiantinus, que é um texto da Vulgata, né? A Vulgata é uma tradução do grego e do hebraico para o latim, feita no século IV, no século V, por Jerônimo, e daí ela vem seguindo. Esse códex é do início do século VIII, portanto é um documento muito antigo, dessa tradução para o latim que a gente chama de Vulgata. Além disso, haveria também os textos da Septuaginta, que é toda a tradução da Bíblia hebraica para o grego, como a gente já viu também em outro vídeo, eu não vou voltar aqui agora a isso.
E temos também, além desses manuscritos, desses 3 coleções de manuscritos, e que servem para, e que serviram para as traduções da Bíblia até o século XIX ao século XX, nós temos, a partir de então, uma descoberta de uma quantidade enorme de manuscritos ou de fragmentos de manuscritos que remontam até o século IV, século II, século III, né, depois de Cristo, para o Novo Testamento, e para o Antigo Testamento, às vezes até para antes de Cristo, como são os documentos descobertos em Qumran, né, que são 1000 anos mais antigos do que esses que a gente tinha até então, descobertos em Qumran, são descobertos na metade do século XX. Então, todo um trabalho de tradução contínua, de atualização contínua vai sendo feito, e a gente tem, então, esses aparatos críticos, são chamados assim, que tem, aqui você tem todo o texto bíblico, mas você tem todas as variantes, todos, como que ele aparece em cada um dessas centenas, na verdade, milhares de documentos que vão sendo, que a gente tem. Então, é um longo trabalho de sistematização, de conferência, e é com base nesses textos que a Bíblia é traduzida. As traduções mais antigas, até o século XIX, elas dependiam daqueles textos, geralmente daqueles manuscritos, daqueles textos que eu mostrei acima, né? O texto masorético, que o Codex Alepo é um exemplo do que é o hebraico, a Bíblia hebraica, o texto Receptus, que é esse mesmo texto que a gente vai encontrar depois aqui no aparato crítico, Nestlé Aland e outros, mas que está atualizado, está cotejado, está conferido com vários manuscritos muito mais antigos do que esses que foram sistematizados no século XVI e que não se dispunham de manuscritos tão antigos como a gente dispõe hoje. E o próprio os manuscritos do latim, que gerou muitas traduções católicas da Bíblia, é o que a gente vai ver a seguir, e com base nisso é que a gente pode definir as nossas preferências de leitura das traduções do português. Bom, uma das coisas que a gente tem que saber é que a primeira impressão da Bíblia, porque eles eram encadernados, eram manuscritos, o primeiro texto impresso da Bíblia é a Bíblia de Gutenberg, né, no século XV, e ela foi impresso o Antigo Testamento no caso aí é o volume na imagem do Antigo Testamento, volume 1, que era a tradução da Vulgata, já a tradução para o latim, já é uma tradução dos textos originais. No caso aqui é uma carta de apresentação que o Jerônimo, que traduziu a Bíblia, faz, né? E vem então essa tradução vem com essas informações. E nessas imagens aqui à direita do vídeo, e essa imagem aqui abaixo, né, nós temos os evangelhos e as epístolas com exposições em romance, que foi uma adaptação da Bíblia traduzida para o português. E aqui a gente vê que ela vem com ilustrações, com títulos e tal, mas houveram várias traduções antigas para o português, bem antigas, né? Muito antigas para o português, que a gente vai ver a seguir, né? Aqui, esse livro, As Edições da Bíblia no Brasil, me serviu de apoio, com mais algumas fontes, para montar essa, esse vídeo, especificamente esse vídeo, né? Mas a gente vai ver que temos, desde o século XIII, século XIV, temos traduções para o português, né? Várias traduções para o português, já no século XV, né? Temos várias notícias de traduções que foram registradas em documentos antigos, né? Às vezes essas traduções são feitas do espanhol, são feitas do francês, né? São feitas da Vulgata, e, porém, o Concílio de Trento, em meados do século XVI, ele definiu que não se poderia mais traduzir naquele contexto lá de embates com a Reforma. Lutero estava traduzindo a Bíblia para o alemão, outras pessoas estavam traduzindo a Bíblia. O Concílio de Trento definiu, através dessas bulas, que
que a versão que se deveria ser usada pelos católicos é a Vulgata, portanto, em latim, e, a não ser com licenças muito especiais, e de modo que o que a gente vai ter no século XVI e XVII são mais comentários ao texto bíblico do que traduções, no caso das tradições católicas. Nas tradições protestantes, isso funcionou um pouco diferente para as diversas línguas, em especial para o português que nos interessa. No século XVII, um pastor chamado João Ferreira de Almeida, e muitas vezes ele aparece nas edições mais antigas como Padre João Ferreira de Almeida, embora ele fosse um pastor, porque no contexto eclesiástico holandês muitas vezes ainda era usada a palavra padre, quer dizer pais, né? É o responsável pelo ensino, pelo pastoreio da igreja. Ele fez uma tradução que foi publicada em 1681, uma parte dela, né? E ele faleceu em 1891, onde ele havia traduzido todo o Antigo Testamento até Ezequiel, né? E feito a tradução do Novo Testamento que chegou a ser publicada. Então, essa tradução do Antigo Testamento vai ser completada por um outro erudito holandês, e ela é publicada em 1748 e 1753, são publicadas, então, essas versões em português da Bíblia completa, feita pelo João Ferreira de Almeida, com revisões posteriores que vão seguindo até hoje, né? Aqui nessas imagens a gente vai ver essas Bíblias bastante antigas, né, de diversos momentos, né, desde como que muitas vezes elas tinham esse frontispício, que é essa imagem mais decorada, que faz uma apresentação solene, né, ao longo dessa Bíblia, inclusive essa aqui, que são feitas pela sociedade bíblica já, uma série de sociedades bíblicas, algumas são doadas, inclusive, ao imperador e são distribuídas no Brasil, né? Em 1948, é fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, e em 1956 a sociedade lança a tradução Almeida Revista e Atualizada, que nós abreviamos como ARA, que é uma das mais utilizadas. Há outras traduções da Almeida, por que revista e atualizada? Porque não só você tem que rever o português, como você vai aprimorando as traduções, como novos manuscritos vão sendo descobertos, e essas traduções vão sendo cotejadas com esses manuscritos, mas mesmo assim atualizada para o português, como se fala hoje, né? A própria grafia do português, a gente vai ver numa imagem a seguir exemplos da grafia antiga, que aqui a imagem ficou um pouco pequena para que se possa distinguir. Então, elas vão sendo feitas, a Bíblia, a tradução Almeida, revista e atualizada, mais utilizadas, ainda a revista corrigida, e que ficam. A diferença, muitas vezes, são esses textos que são utilizados. Por exemplo, a revista atualizada vem utilizando aquele aparato crítico que eu mostrei, né? Outras vão permanecer com o texto Receptus, que é aquele texto da tradução que fez o João Ferreira de Almeida no século XVII. O que havia para se traduzir era o texto Receptus, que a gente já mostrou aqui, né? Então, e o aparato crítico são esses todos que aparecem aqui e que vão gerando novas traduções baseadas nesse material, né? Uma coisa interessante é que a tradução do João Ferreira de Almeida, ela é uma tradução, nessas variações todas que a gente pode encontrar, é uma tradução que foi considerada, inclusive adotada ou recomendada, apesar de ser feita por um protestante, recomendada por muitas autoridades católicas, né? Aqui é um desses estudiosos do século XIX, né? Em que
Ele fala que a tradução do Almeida é profundamente cristã e mesmo católica, a menos que se esforce por encontrar nela alguma sutil influência calvinista. Quer dizer o quê? Que quando o Ferreira de Almeida traduziu, ele puxou um pouco para a doutrina calvinista, né? Mas ele vai dizer que não, na verdade ele está dizendo que é uma tradução fiel. João Ferreira, Antônio Pereira de Figueiredo, que é um outro tradutor importante, que a gente vai ver em seguida das Bíblias para o português, um tradutor católico, afirma que não encontrou nada que pudesse contrapor ao uso pelos católicos, mas ele acha que ela tem um extremo servilismo aos originais e que uma tradução precisa respeitar mais também a língua para a qual é traduzida e menos uma tradução tão literal dos originais. E essa é uma discussão longa que a gente vai ver que é, é muito presente hoje, né? E a única questão que os católicos vão dizer é que essas traduções do Ferreira de Almeida omitiram os livros deuterocanônicos, que a gente já viu em vídeos anteriores. Eu remeto àqueles vídeos que já foi longamente explicado nos vídeos anteriores, não é o caso de fazer aqui, mas que é a diferença dos livros protestantes dos livros católicos no Antigo Testamento. São alguns livros que não constam das traduções judaicas e que os protestantes acabaram não incluindo nas suas traduções, mas que os católicos chamam de deuterocanônicos. Tá? Bom, você está nos vídeos anteriores, é fácil, é só ir lá olhar, né? Uma outra tradução importante que foi feita para o português, e essa daqui é muito importante, é a tradução brasileira, aqui em grafia antiga, né, feita em 1917 pela Sociedade Bíblica Americana e a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Eles vinham difundindo já desde o século XIX Bíblias em português, inclusive as traduções católicas, como a gente vai ver em seguida, né? E eles montaram no Brasil, no começo do século XX, 1902, uma comissão formada por pessoas de diversas denominações protestantes, né? Com muitos eruditos, tradutores estrangeiros e brasileiros, mas que conheciam o português, os estrangeiros. E depois a Bíblia ainda passa por uma revisão no português de pessoas bastante conhecidas, como Rui Barbosa, por exemplo, né? A Bíblia foi, como várias dessas Bíblias, a tradução às vezes é um trabalho longo, então ela vai sendo publicada em partes, primeiro os Evangelhos, depois o Novo Testamento, até que em 1917 saiu a versão completa, traduzida diretamente dos textos hebraicos, do massorético e do texto grego, mais recentes que se conheciam na época, e depois muito posteriormente, é feita uma revisão, né, em 1990, em 2010, é feita uma revisão da Bíblia, ela é reeditada, atualizado o português. Aqui temos algumas imagens dessa Bíblia, aqui, por exemplo, Abacuque, a gente vê como é a forma antiga de escrever, né? Então, a gente tem uma série de questões aí que, desde a linguagem do próprio português, que precisa ser atualizado, palavras que entram em desuso, outras que passam a fazer parte do nosso cotidiano, a própria grafia, até esses manuscritos antigos. Mas essa é uma tradução importante porque ela é a primeira tradução realmente feita no Brasil, né? E eles ainda cotejaram com todas as outras traduções, inclusive com as católicas, ao fazer, e as traduções protestantes ao fazer essa proposta aqui. Das traduções católicas, a mais antiga feita para o português, porque a gente está aqui só tratando português, existem muitas traduções para outras línguas, inclusive já nos primeiros séculos foram feitas traduções para outras línguas, né? A mais antiga do padre Antônio Pereira Figueiredo, que foi publicada em 1778, portanto, no final aqui do século XVIII, né?
e ele traduziu da Vulgata. Ele faz a sua tradução da Vulgata, que é aquela versão latina feita lá por Jerônimo por volta do século V, depois de Cristo, né? É interessante que a sociedade britânica e estrangeira, que é uma sociedade de difusão da Bíblia, sobretudo das traduções protestantes, vai produzir também uma edição vai produzir edições da tradução católica para ser difundida a Bíblia entre os católicos em Portugal e no Brasil, né? A primeira edição brasileira publicada no Brasil, ela é feita em 1864, né? Aqui a gente tem imagens dessas traduções, né, da tradução de 1902, da de 1953, da 1972. A gente vê aqui ela ilustrada. Essas traduções têm tem, como a gente já viu lá nos vídeos anteriores, tem introduções aos capítulos, tem notas de rodapé, tem referências cruzadas. Todas essas traduções têm isso, como a gente viu, até a de Lutero, que a gente viu nos primeiros vídeos do século XV, já traziam essas, essas atenções ao leitor, esses serviços ao leitor, além do texto bíblico, tá? Isso está desde o nosso primeiro vídeo. Uma outra tradução importante que é feita para o português das edições católicas é, em 1932, a do padre Mato Soares, é feita em Portugal, em 42 é publicada no Brasil. Ela também é feita da Vulgata. Posteriormente, são cotejadas com esse aparato crítico do grego e do hebraico, e, e mais recentemente a gente tem, como a Bíblia de Jerusalém, traduzida diretamente desses originais gregos, hebraicos e aramaicos, né? Que a gente vai ver um pouco mais para frente. Por enquanto, eu estou trazendo essas primeiras traduções para o português. Vamos voltar aqui para ver que há uma tradição, num certo sentido, há um esforço de tradução para o português. No caso dos eruditos católicos, ela é interrompida por um certo tempo pelo Concílio de Trento. No ambiente protestante, ela continua sendo traduzida para o português, mas a partir de 1757, meados do 18, há uma bula papal que volta a permitir a tradução para as línguas, para as diversas línguas, inclusive o português, desde que as notas sejam reconhecidas, essas traduções sejam autorizadas, e é aí que a gente tem, então, essa tradução do Antônio Pereira de Figueiredo, da Vulgata, né, do latim, e não do grego e do hebraico ainda, mas depois a gente vai ter também isso. Então, a gente tem essas tradições católicas e protestantes de tradução para o português, e a gente acaba tendo uma quantidade imensa de traduções, né? Sobretudo a partir dos anos 80, 90, começam a surgir muitas traduções ou muitas edições. Muitas vezes essas edições, o que distingue as edições não é tanto as traduções ainda são feitas dessas que eu mencionei aqui, ou algumas outras que são produzidas, mas aí elas são traduzidas, é o tipo de comentário adicional que é feito, que é uma Bíblia de estudos arqueológicos, uma Bíblia de estudos pastoral, uma Bíblia de estudos com vários temas que são feitos, cronológica, a Bíblia de estudos segundo alguns eruditos ou segundo outros eruditos, né? E essas notas de rodapé é importante sempre você identificar quem são os tradutores, qual é a teologia dessas pessoas, né? Então, para ver agora quais são as melhores traduções para o português, eu vou remeter ao próximo vídeo, fazendo as escolhas, né? Então, com base nisso, a gente vai para um próximo vídeo, onde eu vou mostrar as escolhas que eu tenho feito e as que eu ainda espero vir a fazer, talvez. Bom, muito obrigado. Vamos agora para o próximo vídeo, então, ver, diante dessa diversidade tão grande de, de textos, de traduções, de edições, como escolher uma
que, que nos seja mais adequada.